Parte 6, capítulo 116 desta narrativa. Recentemente, quando comecei a escrever este livro, meu maior presente à humanidade, tive muita dificuldade em relação às minhas decisões. Não apenas as decisões estilísticas, mas inclusive as temáticas. Acostumada demais à escrita acadêmica e com zero domínio de qualquer técnica literária, inscrevi-me em um workshop de escrita criativa, na esperança de que leituras e críticas de colegas me auxiliassem a contar o que eu tinha para contar. Inicialmente foi realmente auspicioso estar num espaço de criação artística. Pude aprimorar meu repertório, compreender conceitos que alavancaram a minha produção e, inclusive, desenvolver técnicas das quais, por exemplo, faço uso agora. Por outro lado, logo apareceram certas dificuldades. Primeiro, em relação ao meu estilo. Capítulo 117 do meu estilo. Meu estilo é tipo uma espora, estupra a sensibilidade. Capítulo 118. Le style, c'est l'homme. Ora, le style, c'est l'homme. O estilo é o próprio homem, como diria o Conde de Buffon, um dos pais da estilística. Se eu escrevo como escrevo, é porque escrevo como penso, ou melhor, porque escrevo como sinto, como vejo. Colegas de workshop tinham dificuldade de compreender isso porque consideravam minha escrita esquisita, especialmente aquela referente ao meu eu adolescente, mas também porque consideravam-na curiosamente masculina. Capítulo 119 de ser aprendida de cor. Marina, para de falar como menino. Minha mãe sempre dizia isso sempre irritou ela. Se eu não falar como menino, ninguém vai me ouvir. Caralho, não quero só ser ouvida, quero ser lida. Aliás, aprendida de cor. Capítulo 120, de menino não falar assim. Mas Marina, eu não falava assim quando eu era adolescente. A frase assim me foi repetida no workshop inúmeras vezes, em versões várias, com pequenas diferenças entre si. Ao que eu respondia: e por que isso significa que eu não pudesse falar assim? O que te faz pensar que a tua adolescência num bairro de classe média alta, eles eram sempre de classe média alta, na Zona Oeste, eles eram sempre da Zona Oeste, é totalmente universal e tem obrigatoriamente que ter sido compartilhada por todo mundo. O que te faz pensar que enquanto vocês ouviam Djavan e dançavam forró nas férias no sul da Bahia, eu não vivia em um mundo completamente oposto. Mas Marina, isso não é uma escrita feminina. E que caralhos é uma escrita feminina? Tem que usar caneta cor-de-rosa? É que seu estilo é muito fálico, seco, masculino. Capítulo 121 das bacantes. É só homem tem potência e violência, mano? Ninguém ouviu falar das bacantes, das seguidoras de Dioniso, da fúria delas? Trepando, bebendo vinho, arrancando membros de quem passasse na frente. Nem que fosse, sei lá que porra, pai, filho. Capítulo 122. Eu só poder ser mulher. Sim, meu estilo avança como uma espora. Talvez ele estupre mesmo a sensibilidade, ou como diria Derrida, é uma operação esporiante mais poderosa do que todo o conteúdo, toda a tese e todo o sentido. Mas isso não significa que seja exatamente masculino. Hoje, só uma mulher seria capaz de ter um estilo como o meu. Se Buffon dizia que o estilo é o homem, posso adaptar a frase a mim dizendo que meu estilo é da mulher, porque a força, o ímpeto, o falo, no sentido psicanalítico do termo, hoje é feminino. Conquistamos a palavra, ou pelo menos eu garanto que conquistei a minha força, e isso significa que o que falo não poderia ser dito por um rapaz, um infantilizado e super protegido filhinho de mamãe. Ademais, não se trata apenas do que falo, mas do que faço. Nenhum garoto adolescente passaria ileso pelo que eu passei naquela noite da forma com que eu passei. Sou uma mulher de ação, e os homens são, hoje, apenas de reação. Capítulo 123 do sexo biológico. É sobre isso? Meu sexo biológico e tal, o caralho dos meus cromossomos, você falou de XY em vez de XX, e se eu for um mano barrigudo de 50 anos e bigode, não posso escrever como mulher e tipo, ser mulher? Primeiro, já disse que não sou uma só, mas um monte de gangues tretando. O nosso corpo nada mais é do que um edifício coletivo de várias almas. E se a mais forte for uma gangue de mina? Porra, eu faço guerra e sou uma guerra.
Capítulo 124, da literatura. Ademais, temos hoje a capacidade de nos esquecer de noções óbvias. Esopo nunca foi raposa. Sófocles nunca foi uma princesa tebana chamada Antígona, filha e irmã de um paicida. Nietzsche nunca foi um profeta solitário, proferindo discursos em linguagem poética e morando numa montanha. Mas todos puderam assumir essas perspectivas. Ou talvez eles tenham sido tudo isso, na medida em que a linguagem cria e criou essas figuras mais humanas do que 99% dos homens e mulheres de carne e osso que já habitaram neste triste planeta. Não pense num elefante cor-de-rosa. Pronto, você pensou e ele existe, porque apareceu na sua cabeça. No mundo moderno, porém, muitos de nós ficamos tão completamente inertes, tão absolutamente castrados, que nos tornamos incapazes do menor exercício de imaginação, sem remeter à pior lógica aristotélica e seu princípio de identidade. A é sempre igual a A, algo é o que é, não podendo nunca ser diferente. Trata-se da negação infantil das meras condições de possibilidade da esquerda ficcional. Nietzsche, por sua vez, diria: o ideal ascético dominou todas as filosofias pelo fato de que a verdade era postulada como ser, como Deus, como instância suprema. Esta vontade absoluta de verdade, não nos enganemos, é a fé no próprio ideal ascético, mesmo quando for apenas sem imperativo inconsciente. É a fé em um valor metafísico, em um valor em si da verdade que apenas esse ideal garante e consagra. Ela subsiste e parece com ele. Esse é o X da questão. Assim é que posso tornar-me quem eu sou. Capítulo 125, do masculino e feminino. Quando eu era criança, adorava uma música do Pepeu Gomes. Se um homem feminino, um inferno no lado masculino. Se Deus é menino e menina, daí, nessa parte, minha mãe me mandava parar de dançar. Meu pai ria. Ela brigava com ele, dizendo que aquela música era coisa de viado, pedindo pra ele me educar. Mas meu pai dizia que deixava porque o Pepeu era de Juazeiro, da Bahia, não do Norte. Capítulo 126, do Meu Pai Ser Mais Moderno. Ou seja, até na década de 1980, até o meu pai era, em relação a gênero, mais moderno do que meus colegas do workshop. Segundo Derrida, da perspectiva nietzschiana, não há fato biológico que de início já não se apresente como interpretação de fato biológico. Isto o próprio sujeito é uma ficção, se não há natureza humana, querer descobrir, portanto, uma verdadeira voz masculina por trás da minha é partir de uma perspectiva tacanha, essencializante, elementarmente cartesiana e, nesse caso sim, toscamente masculina. Fora com isso. Sou potência dionisíaca. Sou, enquanto mulher, a ruína da lógica e da metafísica. Dizer que meu estilo é masculino é, paradoxalmente, a valorização do falo-logocentrismo. É a vitória daquilo que é de mais careta, logo-totalitário e masculino em nossa cultura. Sou verdadeira na medida em que sou mulher, e quanto mais essa afirmação lhe parecer falsa, leitor, mais paradoxalmente verdadeira ela será. Capítulo 127, de percorrer muitos caminhos. Quando a Marina se acha de novo em terra firme, não vai diretamente para sua caverna, mas percorre muitos caminhos, faz muitas perguntas e se informa sobre isso e aquilo. É um rio que faz numerosas curvas e retorna à fonte, pois quer saber o que havia sucedido com o homem naquele meio tempo. E quer saber se tem um caralho de super-homem na barriga. Isso quer dizer que, saindo do tempo, eu preciso encontrar a porra de uma farmácia, mas não sei onde. Vejo um posto de gasolina aberto na esquina da Augusta com Caio Prado. E vou até lá perguntar: Tio, dá licença, sabe onde tem uma farmácia por aqui? Embaixo do trem. Valeu. Não vai lá não, moça, é uma biqueira, é perigoso pra você ir. Foda-se, biqueira, tá de boa, tio. E se pá, nem sou menino, é só um ano pausando disfarçado de menina. Capítulo 128, do Lou Reed. Enquanto isso, Perfect Day do Lou Reed ficava martelando na minha cabeça. A música explica a minha sensação, a dúvida sobre continuar a existência do ser, que talvez esteja dentro de mim, porque talvez essa criatura possa até ser feliz, e mesmo eu cuidando dele, talvez consiga ser someone else, someone good. Nunca fui uma boa pessoa, eu não sou uma boa pessoa. Talvez, pelo menos nesse aspecto, eu tenha podido melhorar. Capítulo
Capítulo 129, de ser tosco pensar assim. Sei que é tosco pensar assim. A Carol tem razão pra caralho. Até o Lou Reed confirma isso. Com a música, não com a letra. Porque a letra é tipo sobre um dia perfeito. Alimentar os bichos no zoológico, passear no parque, ir no cinema. Mas quando você presta atenção no som, alguma coisa não bate. Os acordes do piano são tristes, a voz é cafona, como se o Gu se sentisse num caralho de ópera e precisasse muito convencer que aquela merda toda da letra é verdadeira, que tudo é perfeito. Mas nada é. Na real, é tudo estranho, arrastado. Eu sei que, dependendo do que eu decidir, a vida que eu vou ter pode ser isso, arrastada, com umas partes bonitas e tal, mas com muita coisa atravencando o caminho. Comigo tendo que ajustar o meu ritmo ao de uma pessoinha. Comigo lembrando que nem sempre sei que porra de direção eu vou seguir. Vou descer o escadão da Caio Prato. Dá medo, no mínimo porque passar por um escadão enorme, escuro e isolado no centro de São Paulo às 3 da manhã talvez seja meio idiota. Mas também porque eu mesma já imagino, meio com razão, que tô numa odisseia. Capítulo 130, de Sila e Caríbdes. Na Odisseia, Sila é um monstro marinho de 7 cabeças e Caríbdes, um redemoinho mortífero. Ambos atrapalham o caminho do Odisseu na sua volta para casa e levam o herói a uma decisão difícil. Perder alguns dos marinheiros que o acompanham ou perder todos, além da própria vida. Acontece que o estreito de Sila e Caríbdes não permitia um caminho do meio. Era impossível desviar dos dois obstáculos naquele trecho de mar. Aproximando-se de Caríbdes, o barco e, consequentemente, todos os seus tripulantes seria tragado para o redemoinho. Aproximando-se de Sila, o monstro poderia destruir o barco, levar parte dos marinheiros à água ou mesmo devorar alguns deles. Na dúvida, a melhor solução seria apenas a menos pior. Capítulo 131, das Inscrições dos Monstros. Chego na beira do escadão. Olho para baixo, bem no meio dele, e vejo 2 vultos. Eu sei que tenho que tomar cuidado e passar ali é péssima ideia. Mas como não passando, tenho que dar tipo uma volta enorme, e quando vejo já tô descendo os degraus e começando a sacar com quem eu vou trombar. São Sila e Caríbdes. Ou pelo menos é como eu chamo mentalmente esses caras que eu nunca tinha visto. Sila é um humano com 8 tentáculos, mas eu vejo 2. Um segurando um baseado e outro segurando uma garrafa. Ele é alto, magro, usa um golo e um moletom. Caríbdes é um cara fumando alguma coisa que eu não sei o que é, porque o mano aproxima um isqueiro de um pote de Yakult enrolado num papel alumínio. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu vejo esse tipo de cena no centro, ainda não sei que porra é essa que eles fumam. Esse mano do escadão tá de boné, bermuda e óculos escuros, o que me faz pensar que o bagulho que ele tá esperando deve dilatar loucamente a pupila pra deixar entrar a luz aqui onde ele está tá quase totalmente escuro. Capítulo 132, do menos pior. Quando comecei, pouco antes naquela mesma noite, a questionar o radicalismo contra a religião, a partir do exemplo do Robertinho, eu já tinha começado a entender esse princípio. Talvez a vida não fosse necessariamente boa com religião, necessariamente justificada, mas sim menos pior. Depois, quando fui passar por Sila e Caríbdes, esse princípio começou a amadurecer em mim, com no máximo a funcionar como um dos pilares éticos da minha conduta a partir de então. Efetivamente, em algumas horas devo ter crescido um pouco. Não sei exatamente de que jeito, construindo alguma aprendizagem no sentido nobre do termo, a servir dali em diante a minha vida madura, ou simplesmente me deixando embotar um pouco, tornando-me mais pragmática, menos radical, talvez até um pouco mais hipócrita. Não faço ideia. Na dúvida, o menos pior. Capítulo 133, da passagem. Respiro fundo, tento ficar com a cabeça levantada e olhar os manos bem nos olhos. Minazinha não vai passar. Tem pedágio. Ele fala sem dar risadinha, sem fazer qualquer movimento na boca. A caralho da situação é pior do que eu pensava. O que eu tenho é o dinheiro que a Carol acabou de me dar, mas já era. Tiro o dinheiro do bolso de trás da calça e dou pra Sila. As peitonas, mostra as peitonas também. E dá a risada mais escrotamente assustadora que eu já tinha ouvido. Eu seguro a minha onda, séria, e em vez de me encolher, estufo o peito, olho bem pra ele e falo: você deve conhecer meu namorado, mano. Se ele souber, vai ficar puto. Quem é o corno do teu namorado, doutorzinha? O Nenê, Quem é neném? aquele mano de dread que veio de bagulho pra galera nesse pico aqui da Augusta, o Temple. Tô indo lá no Termitemo buscar um bagulho que ele me pediu. Rola o silêncio, maior do que eu imaginava, de uns 5 ou 6 segundos. Bom sinal. Se você é a mina do nenê, dá um tapa aqui no bagulho pra eu ver. Me mostrando o cachimbo zoado de Yakult com aquela porra que eu não tenho a menor ideia do que seja.
Tô careta, mano. Tô grávida. Silêncio. Os bois dão uma gargalhada imensa. Ah, se foder, playboy, nenê cuzão tomando no cu, mano. Vai ser papai, uma B.O. bem feito. Aí, o filho é dele mesmo? Tem chance de ser uns 10%. Eu dou uma piscadinha bem safada pra Sila. Ele ri. Curti a minazinha. Eu também te curti. Aí, mina, bora dar uns beijos, botar uns couro na testa do nenê? Demorou. Capítulo 134, do nojo. Que nojo. Sila coloca o baseado na minha boca e eu vejo isso como um bom sinal. Melhor o baseado do que o cachimbo de Yakut. Trago o baseado. Então Sila coloca a garrafa na minha boca. Eu não consigo saber o que é. Parece cachaça com alguma coisa bem doce. Bebo. Sila chega mais perto de mim e coloca a língua na minha boca. Eu aceito. Com nojo e enjoo, mas aceito. Então Sila fica doido, me puxa para perto dele e eu fico na dúvida sobre estar armado ou ter um pau de 25 centímetros ficando duro dentro da calça. Capítulo 135, de precisar ir. Paguei meu pedaço, mano, agora eu preciso ir. Ele me segura perto dele por mais uns 15 segundos. Começa a beijar meu pescoço, o troço dentro da calça vai ficando cada vez mais duro e eu sinto que a chance de dar meta bate em quase 100%. Aí o outro mano, o Caríbides, chega em mim e encosta por trás. De algum jeito, isso assusta Sila, ou deixa ele com ciúme, ou faz ele lembrar do Nenê, meu namorado de ocasião. Sila vem me empurrando. Vai, mina, vaza. Vai botar couro no cuzão do nenê. Me dá um tapa na bunda. Mas não conta pra ele da gente, valeu? Esta é a minha inteligência. Eu faço o meu, o que é enigma e tenebroso acaso. Capítulo 136, de seu Odisseu adolescente. Em todo ermo, mais em casa do que em tempos, com petulância de felino, a saltar por toda janela, zás, para todo acaso, pecaminosamente sadia e bela, feliz zombeteira, feliz infernal, feliz sanguinolenta, correu rapinando, deslizando, mentindo. É bonito ver como ela era metida. Eu realmente me achava uma espécie de Odisseu de 17 anos e mergulho até hoje de ter passado ilesa por aquele escadão na Caio Prado. O problema eram, como sempre, os exageros interpretativos da juventude. Certas coisas, por exemplo, eu não sabia enxergar. Claro que era crack que havia dentro do pote de Yakut. Chegou a São Paulo em 91, 92, mas em 93 estava ficando mais aparente, especialmente no centro. Outras coisas eu enxergava mesmo onde ninguém enxergaria. Depois de passar por Sila e Caríbides, tive certeza de que passaria pelo Canto das Sereias, pela Ilha do Deus Sol, pelo Hades, e será que eu não tinha um pouco de razão? Ruim foi a sensação que tive ao chegar ao final do escadão. Chegando a 9 de julho, vomitei até a minha alma, que saiu do corpo por 5 segundos e depois voltou para continuar a Odisseia. Essa é a mais filosófica das noites, pelo mero sentido da filosofia experimental de Nietzsche. Anos depois, já dando aulas na universidade, eu sentiria saudade do momento em que eu menos entendia do que vivia ao filosofar. Em 93, eu o acessava por meio da experiência, mas depois, ao academicizá-lo, graduação, mestrado sobre Nietzsche, doutorado sobre Nietzsche, fui perdendo essa capacidade. Fui, como diria meu próprio guru, cometendo o erro de Descartes. Separando o corpo de espírito, buscando causalidades, conferindo explicações mecanicistas das coisas. Mas não mais. Não tenho mais tempo de racionalizar. Retorno agora à experiência. Capítulo 137, do Canto da Sereia. Pelo que eu me lembro da Odisseia, agora é hora do Canto das Sereias, é isso? Tô curiosa pra caralho pra saber de onde vão sair as sereias na Praça 14 Bis. Do alto do viaduto? Debaixo dele? Chego na porta da farmácia. Mas antes de entrar, olho pra praça procurando qualquer coisa que me pareça metade humana e metade peixe. Vejo um vulto embaixo de uma marquise. Atravesso a rua e chego perto. Oi, sereia! Oi, gata. Caralho, sereia mesmo. Sou o que você quiser, gata. Capítulo 138, de ser o que você quiser, gata. Essa frase soa insuspeitadamente real para mim, porque o que tenho à minha frente é uma mulher linda, enorme, que teria cerca de 1,80 m sem salto e, com o sapato que está usando, chega a quase 2 metros de altura. É uma travesti, claro, a imagem concreta de quem teve vontade e realizou, tornando-se o que é. Capítulo 139, te dá a Elsa.
Então, você era Atena, uma ninfa. Putz, mas o ninfa, mas pô, mas a ninfeta é você. Eu sorri e começo a conversar com ela. Ela me fala que mora ali perto, que tá indo se virar e quer passar na farmácia pra comprar camisinha. Eu conto que tô indo na farmácia comprar... Antes de dizer eu queria comprar, lembro que acabei de entregar o meu dinheiro. Tô sem puto. Não tenho nada pra te dar, gata. Dá a Elsa. Hã? Dá a Elsa. Pega. Rouba. Eu achei que você ia dizer o contrário disso. Por quê? Achei que você fosse, sei lá, me levar pro fundo do mar, tipo uma sereia. Ou fazer uma profecia, tipo falar pra eu não roubar nada no pasto das vacas do Deus Sol. Ah, mas pô, você conversou com a Taba? Capítulo 140, da Tava. Entendo que a pergunta é sobre eu ter usado alguma droga. Meio engraçado, sequer se pode dizer que seja uma piada. Mesmo assim, começo a rir loucamente. Ponto pra sereia, como tinha chegado ali, e ela me explica que eu tinha conversado com a Tava mesmo, quando eu dei uma targada naquele baseado. Então descubro que a Tava devia ser poderosíssima para me deixar rindo daquele jeito. Você não é Atena, não é Afrodite. Ou é o yokai andrógeno mais gostoso que eu já vi na vida. Ela agradece por ter sido chamada de Afrodite, especialmente pelo afro. Recusa ser chamada de yokai, que não tinha a menor ideia do que fosse, e me pergunta de onde vinham aquelas referências que eu uso. Eu explico. Acho que ela entende, mas me puxa a orelha. Capítulo 141 de Take a Walk on the Wild Side. Vem cá, pô. Ela me pega para Take a Walk on the Wild Side e me leva até uma parte da praça que tem umas árvores. Me aponta uma oferenda embaixo de uma. A vasilha, a comida e todos os detalhes que eu já tinha visto várias vezes, mas nunca tinha parado para enxergar. Ela usa umas palavras que eu não tenho a menor ideia de onde vem. Aqué, Padê, Tecumã, e diz que tem Japão e Grécia demais na minha vida. Fica de menos. Ela me pergunta se não é bem mais fácil se relacionar com o sobrenatural da minha própria cultura do que com espíritos e histórias que estão a milhares de quilômetros de mim. Ela me fala da fé dela, de como as divindades que ela cultua são muito próximas da gente. Amam, são boas, mas também têm raiva e sentimentos humanos. Então eu me lembro dos deuses gregos, que de algum jeito também são assim. E ela diz que um deus onipotente, onisciente, o caralho a quatro, tipo o deus da massa e tal, de repente o deus da minha mãe, se fosse totalmente bom, seria um deus castrado. Capítulo 142, de citar Nietzsche sem saber. Confesso ter ficado chocada com a conexão que a minha interlocutora estabeleceu inconscientemente, ou conscientemente, jamais vou poder ter certeza, porque ela citou Nietzsche sem mencionar seu nome, e aí muita coisa fez sentido na minha cabeça. Naquele momento, entendi de um jeito novo uma passagem do Anticristo. Um Deus só bom seria um Deus castrado. Precisamos de deuses bons e também de deuses maus. Ninguém deve o próprio nascimento à tolerância e à bondade. É como se, sem querer ou sem saber que queria, eu tivesse deparado ali raízes culturais condizentes com o meu desejo, mas para as quais ainda não me sentia preparada. Digo que não me sentia preparada porque admito ter ficado com medo e que, pela primeira vez na noite, sinto-me como uma criança. Mas também como criança fico fascinada. O que dá medo excita o desejo. Aliás, talvez só o que dê medo, pelo menos um pouco, o faça efetivamente. Capítulo 143, do medo com desejo ou vice-versa. Começo a achar essa Afrodite o ser mais gostoso do mundo. Ela desperta meu lado lésbico que andava meio enqueado, mas pensar que tem pau anima o lado hétero de novo. Eu meio que entendo que nunca mais vou ver ela, que aquilo vai ser só uma lembrança e tal, ali naquela noite. Daí vem uma ideia. Me dá um beijo. Não é só pra esquecer a baba fétida do mano que eu acabei de beijar. É porque deu muita vontade mesmo, caralho. Ela me beija. Fico molhada na hora. Não resisto. Passo a mão em cima da microsaia dela e percebo que tem alguma coisa crescendo ali. Alguma coisa que também tá gostando de mim. Aí ela se afasta e manda eu seguir meu caminho. Fico meio frustrada, meio me achando rejeitada. Penso se tô muito gorda, me imagino uma bola de pinball e vou pra farmácia meio tarada, meio com medo, ainda não sei bem do que. Capítulo 144, do Estranho. Lembrando daquela noite, até hoje percebo aquele como um dos momentos mais estranhos da jornada. A palavra é extremamente mastigada, estranho, mas continua sendo a mais adequada para a situação.
Freud diz que estranho não é algo que saia totalmente dos nossos esquemas de percepção e assimilação, mas sim algo que, de alguma maneira, dialogue com eles, ampliando-os, distorcendo-os, incomodando, causando ruído. Acho que foi um pouco disso que aconteceu na hora em que a Afrodite me mostrou oferenda para a entidade abaixo de uma árvore e me disse que havia Grécia e Japão demais no meu olhar, África de menos. Quando ela defendeu a própria fé, fiquei com medo e não percebi por quê, mas hoje penso se não foi exatamente por causa desse contato estranho com aquilo que para mim estava recalcado, guardado no quartinho dos fundos do sobrado mofado dos meus pais na Vila Formosa. Capítulo 145, do Guardado no Quartinho dos Fundos. Estranho, mano. Quer dizer, nem é tão estranho, porque meus pais são zoados nesses traços de cultura afro, especialmente a minha mãe. Quando a gente anda na rua e ela vê qualquer coisa que pareça uma oferenda, faz o sinal da cruz. Diz, vai lá, macumba! Quando aparece alguma coisa sobre isso na TV, ela muda de canal. É foda. Foda porque ela é morena, meu pai é pardo, minha avó de Juazeiro se diz preta. Mas e aí? Frequenta a igreja todo dia, tem um preconceito do caralho. Renegar a bagaça da cultura africana não é tipo uma traição e tal? Capítulo 146, da Tia Adelaide. O que estava guardado no quartinho dos fundos talvez até tivesse nome, Tia Adelaide. Era uma figura maldita na minha família, cuja existência só descobri por acaso. Certa vez, quando eu tinha 6 ou 7 anos, abri uma mala velha de couro guardada em cima de um armário empoeirado no quartinho e achei alguns álbuns de foto. Nesses álbuns reconheci alguns rostos, mesmo estando bem mais novos. Um deles me pareceu ser do meu pai, outro a minha avó, mas um terceiro, que aparecia em várias imagens, era uma mulher sorridente de semblante desconhecido que eu nunca vira na vida. Peguei uma foto e fui perguntar para minha mãe quem era. Minha mãe brigou comigo, arrancou a foto da minha mão, mandou-me não falar mais no assunto e encerrou a discussão. Só que comigo o assunto nunca estava encerrado quando eu não queria que estivesse. Então peguei outra foto e perguntei para o meu pai. Ele ficou desconcertado de início, mas foi menos bravo do que minha mãe. Disse que aquela era a sua irmã, Adelaide. Eu perguntei por que ele nunca falara dela e eu nunca a tinha conhecido pessoalmente. Ele me respondeu que era porque ela tinha brigado feio com a minha avó, mudado de cidade e ficado muito tempo sem dar notícias. Anos depois, quando eu já estava no mestrado, minha pergunta voltou à tona num almoço de família. Comigo já tendo mais ferramentas investigativas, ou pelo menos já sendo mais capaz de construir hipóteses. Descobri que tia Adelaide era uma irmã do meu pai que nunca tivera boa relação com minha avó, que era, segundo diziam, revoltada, que se recusava a ir para a igreja, que quando ficou moça nunca namorou nenhum rapaz, lésbica, e que tinha feito escolhas religiosas que incomodavam profundamente minha avó. Entendi que ela tinha aderido fortemente a alguma religião afro, e que suas escolhas sexuais, religiosas, teriam sido, enfim, a causa desse afastamento. Capítulo 147, da Passagem de Zaratustra. Chegando embaixo do treme-treme, na parte iluminada, na porta da farmácia, resolvo abrir minha mochila e pegar meu Zaratustra. Lembro de uma parte que tem a ver com a situação. Eles se admiram de que eu não tenha vindo censurar prazeres e vícios. E, em verdade, tampouco vim para cautelar contra batedores de carteiras. Eu sou o Zaratustra, o sem-Deus. Onde posso encontrar meus iguais? São meus iguais todos aqueles que dão a si mesmos sua vontade e se desfazem de toda resignação. Capítulo 148, do sentido cristão para a crueldade. Ter descoberto a tia Adelaide num álbum de fotos e conhecido o motivo do seu apagamento na minha família anos depois se conecta diretamente com aquela noite de 93. Lembra-me de uma passagem do Anticristo de Nietzsche. É cristão num certo sentido para a crueldade, contra si e contra os outros, o ódio contra os que pensam diferente, a vontade de perseguir. Tia Adelaide ter sido apagada da família fez com que eu, já adulta, me identificasse profundamente com ela e que chegasse a procurá-la para lhe conhecer pessoalmente quando descobri que, algum tempo antes, no começo dos anos 2000, ela falecera em decorrência de um problema cardíaco. Fiquei frustrada e triste e confirmei para mim mesma que não há tempo a perder. Nunca há tempo a perder.